Queridos filhos, amado povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos tomando posse daquilo que Deus nos deu na hora derradeira da cruz, quando Jesus nos dá a sua mãe por mãe, dizendo: eis aí tua mãe. Eu digo que como fruto disso é lícito, de grande valor e uma necessidade recorrermos a Nossa Senhora. E isso nós sabemos pela vida. Nesse mês de maio, mês de Maria, mas também já se aproxima o Dia das Mães. Não que importante seja um dia, mas a maternidade como tal. E exatamente por sabermos o grande papel e a importância da mãe em nossas vidas, que nós podemos nos sentir acolhidos por Nossa Senhora, pois a sua missão não termina quando é assunta ao céu, elevada ao céu. A sua missão permanece incansavelmente nesse cuidado com o rebanho que pertence a seu Filho Jesus Cristo, e este somos nós. Recorrer à mãe, como disse Jesus, recorrer a Maria e pedir: atenda meus pedidos, leve ao Senhor Jesus as minhas súplicas. Esses dias nós falávamos sobre as mulheres nas Sagradas Escrituras, e uma personagem do Antigo Testamento muitas vezes é atribuído como um primeiro modelo de Maria, Esther. Esther, que é uma rainha que vai diante de Assuero. Quem assistiu o filme 300, fala, Rodrigo Santoro, inclusive brasileiro, faz o papel de Xerxes, que é o rei da Pérsia, o grande imperador da Pérsia. Estamos falando nesse contexto. E nesse contexto, Esther vai pedir: olhe para meu povo, olhe por mim e para o meu povo. Impressionante que no primeiro momento o rei diz: quem é aquele que é capaz de colocar a tua vida em jogo, ó minha rainha? E ela diz: Mardoqueu. Impressionante que estava salva a sua vida. Mas num segundo momento, ela se veste com outras roupas ainda mais finas, brocados e ouro de Ofir, e vai diante do rei, colocando agora em risco a sua vida, mesmo tendo sido preservada, porque não tinha sido chamado à câmara do rei, para pedir pelo seu povo. Isso nos faz perceber, isso eu já falei no rádio, mas é porque eu quero sempre fazer essa memória. Eu quero que você crie o hábito de estar lendo um Novo Testamento e imediatamente ter habilidade, não só no manuseio, que eu estou ensinando, estou insistindo, pega a tua Bíblia, manuseie tua Bíblia, mas que você consiga, do Antigo ao Novo Testamento, começar a fazer paralelos. Isso é um bom cristão, conhecedor de Bíblia. Aquele do Antigo vai para o Novo, do Novo vai para o Antigo, um trecho puxa outro. Isso Maria fazia, isso nosso Senhor fez, quando falava um salmo. E como eu queria que nós, cristãos católicos, discípulos de Jesus, devotos de Maria, tivéssemos essa habilidade. E por dizer habilidade, significa treinamento. A gente tem que se treinar a você saber versar sobre a Bíblia.
você saber pensar o mundo da Bíblia. Eu tenho insistido nessa tecla, fazer com que nós tenhamos domínio da palavra de Deus, porque Maria teve, Jesus teve, São José, que celebramos domingo, segunda-feira, dia de São José trabalhador, tinha. Assim sendo, Maria, que aqui a invocamos sob o título de Nossa Senhora de Guadalupe, ela já estando no céu, sua eternidade com Deus, continua a se apresentar diante do Rei, não mais Assuero, mas Jesus intercedendo por nós. Por isso que a gente traz os pedidos e coloca diante de Nossa Senhora e diz: mãe, peça, suplique, clame. Exatamente porque nós acreditamos que aquilo que nós rezamos, bendita és tu dentre as mulheres e bendito é o teu ventre, nós acreditamos que Jesus tem um olhar especial, primeiro por ser Maria, aquela que lhe gerou. Quem não tem amor para com sua mãe, viva ou falecida? Quando a gente fala da mãe, de alguma forma os sentimentos brotam, afloram. Por isso, a maternidade de Maria, para nós é uma dádiva, para nós é um presente. Queridos filhos, hoje, a igreja nos faz celebrar dois apóstolos, São Filipe e São Tiago. Eles tiveram muito contato com Maria durante os 3 anos, e eu diria que Maria, mestra, discípula de Jesus, se transformou em mestra logo após a morte de Jesus. Quando ela, e para mim é muito claro isso, Maria juntando os caquinhos dos apóstolos, que foi a morte de Jesus foi como se os apóstolos, como um vaso, caísse no chão e ficou quase nada. Eu acredito que mesmo após a ressurreição, os apóstolos estavam arrebentados por dentro. Quando eles olhavam para si mesmos, traímos o Senhor, fugimos, fomos medrosos. É como a gente quando faz uma coisa errada, depois a consciência vem, aquilo dói, e a gente se sente o último dos últimos, não é assim? Imagina os apóstolos diante de Jesus. Nossa Senhora, Maria, vai juntando os caquinhos de Pedro. Judas não deu tempo, ele não deixou. Esse é o erro. Às vezes a gente é um caquinho e não deixa Deus juntar o que sobra. Às vezes a gente se estilhaça no chão e não confia, Deus, não sobrou muita coisa não, mas faz alguma coisa, e Deus faz. Judas não teve essa confiança. Os apóstolos, Maria tomou. Claro, quem os reconstruiu foi o Espírito Santo, mas quem os juntou foi Maria. Quem os potencializou e os renovou foi o cenáculo, mas quem os levou ao cenáculo foi Maria. Por isso, eu gosto muito de pensar Maria nesse pós-Páscoa, porque Maria juntando os nossos caquinhos, nas nossos erros, nas nossas incertezas, nas nossas deficiências. E ela fez assim com Filipe e Tiago. Filipe é um apóstolo cheio de questionamento. Filipe era complicado,
Não vai pensar que os apóstolos de Jesus deram trabalho para Jesus. Bom, mas ele que escolheu, sabia quem tinha escolhido, né? Filipe foi um apóstolo difícil. Vamos lembrar alguns fatos. O padre acabou de proclamar o evangelho, onde ele mesmo, Filipe, quase que foi desaforento com Jesus, porque Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, essa afirmação, ela abre perspectiva e ao mesmo tempo fecha caminhos. De um lado, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele nos dá uma segurança imensa, segurança de pedir Nossa Senhora, sem receio, nos mostra Jesus, porque nele eu estou no caminho. Ajude-me a permanecer em Jesus, porque nele eu terei vida. Mas do outro lado, também fecha outros. Se existe o caminho, então não existe outros. Se existe a verdade, então ela é única. Se existe a vida, o grande problema é que nós entendemos, Jesus é o caminho, mas eu quero ir para o outro. Mas que teimosia! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente sabe disso, por que outro caminho? Se Jesus é a verdade, por que eu vou em outras falácias? Se só existe vida em Jesus, por que eu tento de outra forma? Você entende a nossa teimosia? Mas Filipe é bem o nosso jeitão. Filipe diz assim: Senhor, tá bom, tá tudo muito bonito que o Senhor falou, mas então mostra-nos o Pai, a gente já fica contente. A dificuldade que a gente tem de entender que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que da mesma forma que Deus nos olha e nos vê pela fresta das 5 chagas de Jesus, e por isso Ele age de misericórdia para conosco, se o Pai não nos olhasse pelas frestas das chagas de Jesus, Ele não teria tanta misericórdia. Da mesma forma, é pelas chagas de Jesus que eu tenho que passar para chegar ao Pai. E Filipe diz: não, mostra-nos o Pai, quer dizer, outro jeito. Oh Filipe, cabeça dura, padre cabeça dura, povo de cabeça dura, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora nesse mês, ajude-nos a compreendermos que não há outra forma senão por Teu Filho. Então Nossa Senhora, há 100 anos que apareceu em Fátima, dia 13 vamos celebrar, nos ajude a focar naquilo que já está definido. Não nos deixe gastar energia à toa em outras situações, já está definido. Filipe representa bem o nosso discipulado. Jesus olha, vê uma multidão com fome, e Jesus vira, tinha que ser para Filipe, né? Ele já sabia o que fazer. Filipe, o povo está com fome. Jesus sabia o coração, e sabia que Filipe ia fazer um jeito diferente. Mas Senhor, nem 200 moedas de prata vai resolver isso. Percebe como Jesus com Filipe é paciencioso, como Jesus é delicado com Filipe. Depois nós temos Tiago menor, que era parente de Jesus. Sabe-se muito pouco, fala-se muito pouco dele. Se não me falha a memória dele, ele só aparece na citação.
nos evangelhos, mas sabemos que ele foi o primeiro bispo de Roma, tanto que Paulo tinha tanto respeito com ele, que em certo momento nos Atos dos Apóstolos, o cita antes de Pedro. Por que eu estou falando isso? Para nós percebermos que o ser discípulo de Jesus é algo que está ao alcance meu e seu. Que os apóstolos foram o que foram, mais pela graça de Deus, ou total pela graça de Deus, e não por mérito próprio. Que Maria teve um papel importante na vida dos apóstolos, principalmente nessa fase do pós-ressurreição, que nós também precisamos de Maria, para que ela nos conduza ao forno do Espírito Santo, para sermos remodelados, para que nós possamos compreender que Maria nos ajuda a sermos discípulos, devotos de Maria, discípulos de Jesus. Por fim, eu gostaria de lembrar, qual o seu pedido a Maria hoje? Qual o seu pedido a Nossa Senhora? Qual o teu clamor? Realmente tua necessidade? Claro que a gente já começa a rezar pelas mães vivas ou falecidas, mas nesse mês de maio, o que você quer pedir? E eu digo não só agora, mas até o dia 31, quando nesse santuário, dia 31, aí numa quarta-feira, teremos as 1000 Ave Marias. E eu convido desde já, depois vai ser colocado a imagem de Nossa Senhora, você começar a mandar seus pedidos de oração para as 1000 Ave Marias. Você passar no santuário e deixar. É um mês todo mariano. E ao recitar essas 1000 Ave Marias, não é a quantidade, mas é uma igreja que reza pedindo: mãe, ajude-nos, mãe, favoreça-nos, mãe, seja zelosa para conosco como foste. Nesse ano de 2017, o que você quer rezar? O que você quer pedir? O que é uma necessidade na tua alma? Nossa Senhora, ajudai-nos. Nossa Senhora, interceda teu Filho por nós, que queremos ser discípulos, que queremos ser autênticos, que queremos vê-lo como único caminho, verdade e vida. Ajude-nos, Mãe, nesse propósito. Amém.